Olá, meus caros. É um prazer estar de volta para mais um encontro. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto com o qual você certamente já entrou em contato, que é a relação entre a arte e a realidade. Os artistas, os críticos de arte, as pessoas que se dedicam ao estudo das artes, no geral são pessoas que têm uma imaginação muito fértil, são pessoas muito criativas, que estão sempre oferecendo novos pontos de vista para análise, para julgamento das coisas. E isso, então, leva muitos a dizerem que as artes proporcionam uma nova realidade, novas realidades. Cada um, então, cada artista teria a sua realidade. Então, fala, não, fulano vive uma realidade paralela. E cada um, então, teria a sua realidade pessoal. É claro que é uma expressão desse tipo, ela faz sentido apenas se você tomar como acepção da palavra realidade um ponto de vista individual, os critérios pelos quais alguém vê o mundo, enxerga o mundo, né? Analisa os fatos. Então, a realidade, nesse sentido, se refere à subjetividade, a algo relacionado ao sujeito. Mas a realidade não significa apenas isso. A realidade significa algo que transcende muito e muito mais o sujeito, a nossa vida pessoal, individual. A realidade significa a totalidade do que existe e do que pode vir a existir. A realidade significa aquilo que existe em ato e aquilo que existe em potência, ou seja, aquilo que pode vir a passar a existir em ato, ali que você possa atestar, que possa exercer alguma influência sobre os outros elementos da realidade, que constituem a realidade. Portanto, ninguém vive fora da realidade. A arte não cria uma nova realidade. Por que as pessoas confundem isso? Porque o artista pode retratar numa tela, por exemplo, alguém que esteja flutuando, alguém que esteja voando, pode retratar um elefante voador, pode retratar alguém que esteja se transformando em um avião. Isso é apenas tinta, é apenas uma tela que foi colocada ali e que o artista agregou tintas com determinadas formas que fazem referência ao aspecto externo de elementos, de ideias que nós já conhecemos. Então o artista mistura aquelas formas, aquelas ideias. Então nós estamos vendo na obra, não é uma nova realidade, e sim essa representação de ideias. Então o artista ele não está criando uma obra de arte irreal. O artista pode retratar o que for numa tela, mas o planeta vai continuar girando ao redor do Sol, as estrelas vão continuar a existir da maneira que elas sempre existiram, e aquela obra de arte não vai ter influenciado em absolutamente nada. Ela vai ter influenciado apenas, sim, dentro do nosso ponto de vista cultural, das nossas relações pessoais. E as nossas relações pessoais, os nossos preceitos culturais, estão dentro das possibilidades da realidade. Portanto, isso não faz o menor sentido afirmar que o artista cria a sua realidade própria, ou então que cada um vive dentro da sua realidade, ou então pior, o uso político dessa expressão realidade, né? Então, vamos então criar uma nova realidade a partir das ideias do fulano de tal, uma nova realidade vai passar a existir. Não, a realidade vai continuar sendo absolutamente a mesma. Nada vai ser alterado, porque a realidade comporta diferentes possibilidades de vida, de relacionamento, diferentes arranjos políticos, diferentes arranjos econômicos, de forças sociais, enfim, inclusive o erro, o engodo e a enganação daqueles que empregam essa expressão. Mas com relação à arte, né, e à realidade,
Eu separei aqui para mostrar este ensaio aqui, que é um ensaio importantíssimo, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, onde ele narra a experiência dele com a mescalina. Ele, em 1953, se ofereceu para um experimento, né, como um pesquisador, um químico, um médico, enfim, que estava fazendo essas experiências com o consumo dos derivados do peyote, que é um cacto do México. Então, foi sintetizado determinado elemento do peyote, do cacto, e que deu então origem à mescalina, para produzir a mescalina. E ele, então, Aldous Huxley, tomou a mescalina, que a mescalina era tomada já pelos nativos do México, do sul dos Estados Unidos, e eles lá, os nativos, diziam que a mescalina oferecia uma nova possibilidade de vida, a abertura de novas maneiras de enxergar o mundo, e o Aldous Huxley, então, participou desse experimento em 1953. O Aldous Huxley é um intelectual, um escritor, um ensaísta, já tinha toda a sua carreira já estabelecida quando participou desse experimento. Então nós estamos diante de alguém que não era qualquer um, né? Um intelectual de vulto que se dispôs a ter aquela experiência. E ele, claro, ele não era ele mesmo dizia, eu não vou idolatrar, eu não idolatro a mescalina, não idolatro a droga, eu participei dessa experiência. Sabe-se que nos últimos instantes de vida ele pediu que a mulher, então, que a esposa dele, ministrasse a droga na veia dele, para que ele, então, não tivesse consciente. Então ele sabia que o consumo da mescalina levava a um estágio de alucinação. E certamente a experiência foi muito importante para a vida dele, deve ter provocado muito prazer, e ele então quis morrer tendo essa experiência. Essa é a história que é contada a respeito da morte do Aldous Huxley. Mas ele então deixou vários escritos a respeito dessa experiência com as drogas. E sobre a experiência em si, né? No que consiste a experiência humana, né? Quais são os processos que são válidos durante a experiência. Ele fala, olha, o importante para a experiência não é que você vá experienciar uma série de coisas, porque se você experienciar uma série de coisas, você não vai ter ali atenção sobre os efeitos de cada uma daquelas experiências. Então você deve participar, né, se submeter, se oferecer a experiências que deixem marcas na sua personalidade, experiências que influenciem a sua maneira de ver o mundo, que foi o caso dele com as drogas. Mas veja, isso não se trata de apologia das drogas, de uso das drogas. Ele está narrando essa experiência dele e falando sobre o sentido que ele dava para a palavra experiência, para a possibilidade dele, de um indivíduo, ter essas experiências. Essas experiências não precisam ser necessariamente relacionadas à droga, pode ser relacionadas a uma viagem, a uma aventura que a pessoa faça, enfim, algo pessoal, a abertura de um negócio, enfim, as possibilidades humanas são ilimitadas com relação à experiência. Então ele fala, olha, o que vale é a profundidade da experiência, o seu mergulho na experiência, que a partir desse mergulho, então, você ressurge modificado, você ressurge então tendo tido uma outra possibilidade de compreender o mundo, uma possibilidade mais elaborada. E ele fala também muito sobre a arte, né? Ele fala, por exemplo, que a cultura artística afasta o indivíduo da automatização de julgamento das coisas. Isso por quê? Porque cada obra de arte
oferece um tipo de visão diferente. Cada obra de arte é uma seleção de ideias diferentes, apresentada sob determinado prisma, né, sob determinado viés, com determinado propósito, em determinado contexto. Então, as obras de arte oferecem experiências para você, né, possibilidades que você veja o mundo, são novas formas de ver o mundo. E isso, então, retoma o assunto do início do vídeo, porque as obras de arte, elas não modificam a realidade, elas apresentam a você uma nova maneira, cada obra de arte vai apresentar a você uma maneira específica, uma possibilidade diferente de compreender a realidade, aquilo em que todos nós estamos imersos. E esse, então, foi um pouco do As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que eu achei que deveria falar, né, junto com a explicação sobre essa relação entre a arte e a realidade. É claro que o assunto não está esgotado, isso é apenas um esboço dessa relação. Você vai ver também em muitas propostas modernas e contemporâneas uma espécie de indefinição entre a obra de arte e a vida cotidiana, mas tudo isso está dentro do conjunto de possibilidades que nos é oferecido pela realidade. Por esse vídeo, então, é só. Até o nosso próximo encontro.